Fala, rapaziada, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Felipe novamente. E hoje, se você veio pela thumb, você veio pelo assunto Memphis Depay no Corinthians. Sim, por conta dele mesmo. Demorei um pouco para subir esse vídeo porque eu estava esperando o anúncio oficial do Corinthians, né? E veio o anúncio oficial do Corinthians. Realmente o Corinthians fechou com o Depay, que estava livre no mercado, e vamos comentar um pouquinho sobre essa contratação. Vou colocar alguns pontos aqui, alguns pontos importantes, alguns pontos, os prós e os contras dessa contratação, na minha opinião, e quero que vocês comentem, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal se você é novo por aqui, seja bem-vindo, de deixar o like, de compartilhar com os amigos, e também, se a sua opinião for diferente da minha, não tem problema nenhum. Pode vir aqui embaixo aqui nos comentários e lascar, beleza? Então vamos lá. Rapaziada, o Corinthians fechou nessa segunda-feira oficialmente a contratação do Memphis Depay, né? Ontem, no dia 9/9/2024. Memphis Depay é um jogador holandês de 30 anos que estava livre no mercado após de ter a sua última passagem pelo Atlético de Madrid. Ele já jogou no PSV Eindhoven, de lá ele foi para o Manchester United, do Manchester United ele foi vendido para o Lyon, do Lyon ele foi vendido para o Barcelona, do Barcelona ele foi vendido para o Atlético de Madrid, e do Atlético de Madrid o Atlético de Madrid não renovou o contrato com ele, ele ficou livre no mercado após o final dessa última janela de transferências. Ele passou no Barcelona, 2 anos no Barcelona. Teve alguns momentos bons, mas nada para a gente falar assim, é o novo craque do time. Não, sempre foi um jogador bom. Ele é um jogador habilidoso, é um jogador driblador, ele é um jogador muito bom no que ele se propõe a fazer, certo? Aí nós chegamos ao ponto que é principal. O Memphis Depay, ele vem para jogar, ele vem para ser titular, ele vai ser, isso com certeza, mas ele vem para demonstrar esse futebol que fez ele o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, porque é isso que está todo mundo esperando. Se a gente pegar para ver aqui, eu tô com os números dele aqui, olha só o quanto ele foi importante para a seleção holandesa. Na seleção holandesa, o maior artilheiro da história da seleção holandesa é o Van Persie, com 50 gols. Logo abaixo vem o Memphis Depay, com 46 gols, que provavelmente ele vai bater esse recorde. Ele está com 30 anos, então ele tem muitos jogos ainda para fazer pela seleção holandesa. Logo abaixo vem o Huntelaar. Quem se lembra dele jogando, provavelmente... Se você não lembra dele no United, você vai lembrar dele no Real Madrid. Também, se eu não me engano, ele passou pelo Arsenal. Depois vem o Kluivert e depois vem em quinto, vem o Bergkamp e o Robben com 37 gols. Já tá travado aqui na hora de falar do Robben, porque quem viu o Robben jogar sabe do que eu tô falando. Rapaziada, o que se espera do Depay no Corinthians? Olha, na atual situação do Corinthians, espera-se que o Depay ele venha para comandar o time em questão de língua. Não vai ter nenhum problema. Por quê? Porque ele passou praticamente, se a gente pegar aí, ele passou 5, 6 anos jogando na Espanha. Então, o técnico do Corinthians, o Ramon Dias, fala espanhol, vai ter o Carrillo, vai ter o Garro, vai ter o Coronado, vai ter o Romero, vai ter o jogador que chegou da Espanha também, o espanhol que chegou para jogar. Então, assim, a língua não vai ser problema. E quem fala espanhol entende muito bem o português, e vice-versa. Então, a língua não vai ser problema. O problema é o quê? O problema é a temporada do futebol brasileiro. Até hoje eu estou fazendo esse vídeo no dia 10/9/2024. Ele já está no bid, ele já pode atuar pelo Brasileirão. Agora ele não foi inscrito para a Copa do Brasil e também não foi inscrito para a Sul-Americana. Até porque você tem que inverter. Você não pode inscrever um jogador no meio. O Corinthians precisa passar pelo Juventude e vice-versa também passar pelo
na Sul-Americana para ver essa troca de jogadores, entendeu? Então, por isso ele ainda não foi inscrito. Então, assim, o que pega muito? O Brasil é um país continental, então se a gente pegar a tabela do Corinthians, o Corinthians vai fazer muitos jogos, ainda vai subir para o Nordeste, vai no Rio Grande do Sul, então o Corinthians vai fazer muitos jogos com muito tempo de voo, com muito tempo de locomoção. Então a gente pega, o Corinthians vai jogar com o Botafogo, depois tem o jogo contra o Fortaleza, primeiro jogo da Sul-Americana, depois vai jogar em Goiás, vai jogar de novo com o Fortaleza, joga contra o São Paulo, joga com o Internacional, viaja lá para o Mato Grosso para jogar com o Cuiabá, depois viaja lá para a Bahia para jogar com o Vitória. Então, assim, são viagens bem cansativas para quem não está acostumado. Se o cara jogou na Espanha, a Espanha comparado com o Brasil é isso aqui. A Holanda comparado com o Brasil é isso aqui. A França é o que mais se compara com talvez um pouco do território brasileiro, que é um país que já é um pouquinho maior, mas continental igual ao Brasil não tem. Então, assim, a gente precisa saber se ele vai se adaptar a isso, se ele vai se adaptar às condições climáticas daqui, porque um dia, hoje aqui em São Paulo, bateu 33, amanhã vai bater 7, 8 graus, então tem isso, entendeu? Tem isso, tem tudo isso. Ele não é um jogador que está voltando para o Brasil, ele não é um Felipe Anderson, ele não é um Alexandro, ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que está vindo para cá pela primeira vez, é o primeiro contato dele aqui no Brasil. Então, assim, a gente não sabe como ele vai se adaptar. E fora isso, também tem a questão se ele quer jogar. Porque, assim, a gente teve exemplos recentes do Rames Rodrigues, Daniel Alves, Douglas Costa, que veio e enganou todo mundo no Grêmio, no Fluminense. Então, assim, a gente tem essa questão, ele quer jogar? Pelo que eu tô vendo, parece que ele quer jogar, entendeu? Porque parece que ele teve algumas propostas até mais altas, mas ele não quis. Por quê? Aí vai chegar no outro ponto que eu queria. O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, deu uma declaração falando sobre a situação do Depay. Por quê? Porque tem outro jogador da seleção holandesa, que é o Steve Bergwijn, um atleta novo, ele é um atleta de 26 anos, atacante, ponta esquerda, ele saiu, ele trocou o Ajax para ir jogar no Al Ittihad. E quando ele fez isso, o próprio técnico Koeman, ele falou, olha, o Bergwijn está abrindo mão de jogar na seleção, ele está abrindo mão, porque se você vai para a Arábia, você não está pensando no futebol, você está pensando no dinheiro. Então, foi essa declaração que o Koeman fez dele. Aí você vai me perguntar, Felipe, ele falou alguma coisa sobre o Depay? Sim, ele falou. Vamos abrir aspas aqui para ele, é bem curtinho aqui, então vale a pena ler. Inclusive, foi falado, se eu não me engano, ele deu essa declaração, foi no sábado ou no domingo. Vamos lá. Acho que o Brasil tem um campeonato de nível técnico forte, mas não conheço muito a respeito. Fica muito longe, mas não vou falar nada. Talvez eu tenha que ter mais cuidado. Vocês viram tudo que falaram de mim sobre a transferência do Bergwijn. Talvez eu precise ser mais político, mas não tenho dificuldades com isso. Então foi isso que ele falou. Então ele deixou bem claro que o Memphis está vindo para um campeonato competitivo, de nível técnico forte, querendo ou não, é o Brasil, inclusive eu estou com a camisa da seleção, porque já tem um jogo, já deve estar para começar o jogo da seleção. Então, assim, provavelmente ele deve ter tido o aval do Koeman, ele deve ter perguntado, ele deve ter ligado e ter falado, professor, se eu for jogar no Corinthians, no Brasil, eu vou ter possibilidade de ter convocado? O Koeman deve ter falado, olha, se você tiver fisicamente bem, porque se vocês não se lembram, na Eurocopa que aconteceu há 2 meses atrás, 3 meses atrás, na verdade, ele estava jogando muito bem, ele saiu contundido, depois de ter recebido uma pancada na semifinal contra a Espanha. Então, assim, ele vai querer jogar? Ele vai se manter, vai manter o condicionamento dele físico bem, ou ele vai ser outro Soares da vida, que vai falar, eu subestimei o Brasil, eles estavam pagando alto, mas eu não sabia que eu tinha que jogar hoje aqui, depois eu tinha que viajar 4 horas para jogar lá no Ceará, aí voltava para São Paulo mais 4 horas, depois eu tinha que viajar mais
mais 2 horas para o Mato Grosso, depois ir lá para a ponta, praticamente para a ponta do nosso continente, jogar contra o Internacional. Então, será que ele sabe disso? Será que falaram isso para ele, deixaram bem claro? Falaram, olha, Memphis, você não está na Espanha, você não está na França, que qualquer coisa você vai pegar um metrô. Aqui é avião, meu amigo. Ou é avião ou é ônibus. O metrô aqui é uma viagem, mas é praticamente para ir de um lado até o outro da cidade, aqui em São Paulo. Então, será que falaram isso para ele? Será que falaram, olha, você está indo para um dos maiores clubes do Brasil, o pessoal espera que você vai jogar, não espera que você vai lá só para dar 2 toques na bola e achar que é rei. Vamos pegar outro exemplo aqui? A gente tem o exemplo Rames Rodrigues. Quando eu falo do Rames Rodrigues, eu já quero também emplacar um assunto referente a ele. E o Daniel Alves também. Por quê? Agora a gente vai falar um pouquinho mais da relação Corinthians. Todo mundo sabe, já não é segredo para ninguém, que o Corinthians vai pagar 20% do salário dele e o restante vai ficar o restante vai ficar em responsabilidade de uma casa de aposta, certo? Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Só que aí tem um problema. E qual é o problema disso? Todo mundo lembra quando o Daniel Alves veio para o São Paulo, que também era a mesma proposta. Olha, quem vai pagar o investidor, não tem problema, quem vai pagar o investidor, não tem dinheiro, não tem problema, quem vai pagar o investidor. Ficou nessa história. O Daniel Alves, se eu não me engano, ele ficou 3 anos no São Paulo, certo? Ele não queria jogar como lateral, ele queria ser meia, e era convocado para a seleção brasileira para jogar de lateral, enfim. E no final de tudo, o que acabou acontecendo? Os investidores não pagaram e hoje, uma das maiores dívidas do São Paulo, o Daniel Alves, ele estava, todo mundo sabe onde, eu não preciso falar, recebendo do São Paulo, recebendo um salário milionário. Então, as 2 maiores dívidas do São Paulo, praticamente, são o Daniel Alves e são ainda a mulher do Daniel Alves. Essas são praticamente as 2 maiores dívidas do São Paulo. E, referente a isso, a gente já puxa para o Rames Rodrigues. Ele também, o Rames Rodrigues, ele veio com a mesma proposta. É investidor que vai pagar o salário, ele veio com um salário alto, veio com o status de ídolo, e ele não aguentou. Eu preciso treinar separado, eu não posso treinar ele nesse ritmo. Gente, é um pouco diferente, porque o Rames, ele estava jogando ele já estava jogando no futebol grego, então, ele já praticamente lá ele já não jogou. Lembrando que o Gustavo Scarpa, ele não conseguiu jogar nem no futebol grego. O Rames, pelo menos, ele conseguiu, mas é um futebol totalmente diferente, pô. O Rodinei é ídolo lá. Então, assim, lembrando isso. Então, lá ele já praticamente não jogava. Se eu não me engano, ele fez em torno, foi de 35 a 32 jogos. Eu não vou lembrar o número direito, mas não passou disso. Chegou aqui como status de ídolo, como status de grande contratação, que realmente ele foi uma grande contratação, foi até então, no meu ponto de vista, antes do Memphis Depay, foi a contratação mais midiática do futebol brasileiro, um estrangeiro vindo para cá, e fora o Suárez também, mas o Suárez foi lá para o Sul. Então, aqui na capital, tirando o Ronaldo, talvez tinha sido o Rames, uma das contratações mais midiática, e agora mudou. Acho que o Depay só fica realmente atrás do Ronaldo, porque foi uma contratação de peso. E a questão do Rames foi essa, o Rames não jogou, e o próprio presidente do São Paulo falou, ele deu essa declaração falando que foi um erro ter contratado, em questão de mídia, de marketing, foi muito bom, mas em questão de campo não foi. E até agora há pouco, se eu não me engano, ainda deve estar pagando um salário, isso não é informação, isso é achismo meu. Provavelmente o São Paulo ainda deve estar pagando um salário do Rames, porque o Casares falou. Então, assim, ele disse que não faz de novo, show para quem fizer, mas ele não faz mais enquanto ele estiver no São Paulo. Então, assim, nós temos esses pontos. E o que engloba tudo isso? Vamos lá, Felipe. Agora a gente vai falar dos... A gente já citou um pouco os contras, agora a gente vai falar a relação Corinthians. A relação Corinthians, que todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. O Corinthians está devendo no mercado, já sofreu ação judicial, o Cuiabá está cobrando Corinthians, o Flamengo está cobrando Corinthians, e o Corinthians não está pagando, mas está contratando. Vocês vão falar para mim, mas o Depay ele veio de graça. Gente, não existe isso. Nenhum jogador vem de graça para clube algum. Tem que pagar luva, tem tudo isso, tem que pagar quando o cara assina o contrato, então ele não vem de graça. É que assim, o Corinthians não vai pagar a multa rescisória dele para ele sair de algum clube, porque ele já estava livre no mercado. Mas sim,
o Corinthians tem que pagar luva, tem tudo isso que tem que pagar para o atleta, entendeu? Para o atleta, para o empresário dele. Então, ele não veio de graça. E o que se engloba no Corinthians? Junto com ele, praticamente, o Corinthians anunciou o André Carrillo, que também vai vir do futebol árabe e vai vir ganhando bem, porque lá ele estava ganhando na casa dos 2 milhões de reais, lá no futebol árabe. Então, assim, ele não saiu de lá para ganhar, provavelmente ele vai ganhar um salário, não vai ser 2 milhões, obviamente, mas vai ganhar em torno aí de uma casa aí de uns 700, 800 até 1 milhão. E qual é o problema de tudo isso? Tem um problema vestiário. Qual é o problema vestiário, Felipe? O problema, porra, os caras vão ver lá, dizem isso também não é informação, tá bom? Isso são notícias que eu vi, mas não vou nem citar a fonte porque não sei se é verdade. Mas, pô, falaram, tem jogadores do Corinthians que eles estão insatisfeitos. Por quê? Porque o Corinthians não tá pagando mais, está contratando. E assim, a gente não sabe qual vai ser o clima disso, a gente não sabe se vai ter a panelinha dos estrangeiros, igual tinha no PSG, a panelinha dos sul-americanos, a panelinha dos brasileiros, a gente não sabe se vai ter panelinha dos estrangeiros, pode até ter panelinha dos europeus, porque não, vai ter o espanhol e agora tem o Memphis que vai estar lá, então a gente não sabe o que vai acontecer, tem todo esse fator. E o Memphis, e também tem a questão que a gente. Será que mostraram para ele, apresentaram para ele, falou, olha, a situação do Corinthians a gente está brigando para não cair, a gente, hoje, nesse atual momento, o Corinthians contratou ele ainda na zona de rebaixamento, o Corinthians atualmente está na zona de rebaixamento, provavelmente ele vai entrar em campo ainda com o Corinthians na zona de rebaixamento, então assim, será que falaram tudo isso para ele? Ele jogou no Barcelona, que é uma grande pressão, o Atlético de Madrid também é um time que tem uma torcida bem funcionada, mas assim, nada disso é comparado com a torcida do Corinthians, meu amigo, nada disso é comparado, chegar perto da torcida do Corinthians, será que ele sabe que se ele passar, jogar 15 jogos, 15 não, porque o Corinthians não tem 15, mas se ele jogar 10 jogos, não fazer um gol, chutar a bola errado, chutar para fora, brigar, tudo, será que ele sabe a pressão que ele vai sentir? Algo que ele nunca viu na vida dele parecido, algo que só o futebol brasileiro, principalmente o futebol paulista proporciona? Será que falaram isso para ele ou não? Porque não falaram para o William, porque não falaram para alguns jogadores quando vieram jogar no Palmeiras e no São Paulo. O Santos já é um pouquinho mais diferente, mas entre esses três aqui de São Paulo, a gente sabe como funciona, a gente sabe que a diferença. Tem jogadores que é muito comum você ver jogadores de nome, Borré, Ener Valencia, Luizito Soares, preferir jogar lá no Sul, porque a pressão é menor do que jogar aqui no Sudoeste, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, porque sabe que a torcida é uma torcida mais inflamada, uma torcida que cobra, uma torcida que fica em cima, porque o salário é mais alto, tem mais mídia, então tem tudo isso. Então, será que avisaram isso para ele? Será que o Corinthians sabe também que, assim, agora a gente vai ter que entrar naquele ponto. Pô, tudo pode dar certo. Pode se formar um ataque lindo, Carreiro de um lado, provavelmente vai ser o Romero do outro. Agora os olhos do Garro vai brilhar, porque, pô, ele olhava para frente e tinha o Yuri Alberto. Todo mundo sabe da situação do Yuri Alberto, eu não preciso falar. O Pedro Raul também, eu não preciso nem citar aqui. Agora ele vai olhar, ele vai ter simplesmente um dos maiores artilheiros da seleção holandesa, um cara muito habilidoso, um cara muito bom no que ele se propõe no jogo. Então, assim, pensando na melhor das hipóteses hoje, o Corinthians sai da zona do rebaixamento, consegue ficar pelo menos entre os 10 e pega e ganha uma Sul-Americana e chega pelo menos uma final de Copa do Brasil. Foi o ano perfeito, o ano salvo perfeito, show. Palmas pro Augusto, ele salvou o ano do Corinthians. Agora tem o outro lado, tem o lado pressão, que é o que eu sempre falo aqui. Se vocês já viram alguma live do canal, vocês sabem que eu sempre falo, gente, vocês sabem qual é o maior problema do Corinthians hoje? É que o time do Corinthians não é acostumado a jogar onde está. Pergunta pro Depay se ele já jogou num time que estava disputando zona do rebaixamento. O Garro fez isso, o Romero fez isso, o Yuri Alberto, o Pedro Raul, o Hugo. Pergunta para esses caras. Então, assim, é outro ambiente. Os times que estão lá embaixo, eles já estão acostumados. O Criciúma está acostumado, o Atlético Goianiense está acostumado, o Cuiabá está acostumado, eles já estão acostumados com esse ambiente. Coisa que o Corinthians não está. O maior problema do Corinthians é se ele começar a depender dos outros clubes, e agora são só confrontos diretos. Então, assim,
todo jogo agora é final. Então eles precisam realmente, eles vão precisar do Depay, eles vão precisar do André Carrillo, e eles têm que estar cientes disso. E também temos um outro ponto, que é o ponto Q, ponto Yuri Alberto. Ah, Felipe, mas qual é o ponto Yuri Alberto? O Yuri Alberto, ele ganha na casa dos 1.200, 1.300 milhões por mês. Ele é um jogador que, ele querendo ou não, ele carregou uma grande responsabilidade no Corinthians, não correspondeu ao que foi esperado dele, assim, ele tem um contrato alto. E se o Corinthians não consegue sair dessa condição? E se o Corinthians cai para a Série B? Porra, vocês têm na folha Memphis Depay ganhando 3 milhões, vocês vão ter Yuri Alberto ganhando na casa de 1 milhão, Coronado, Garro também com salário alto. E assim, o que vão fazer com esses jogadores? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque assim, o problema para mim não é trazer o Depay. Eu sempre deixei isso bem claro. Eu critiquei a contratação do Memphis pela atual situação do Corinthians. Será que o Augusto de Mello ele foi coerente com isso? Porra, mas beleza, mas quem vai pagar a patrocinadora? Gente, eu falei disso agora há pouco. E se der errado a patrocinadora não pagar? A bomba vai ficar para quem? Ou vocês acham que o Depay vai falar, eu vou cobrar o patrocinador? Não. Ele vai querer ele vai querer o salário dele, ele vai entrar na justiça contra o Corinthians, não é contra a casa, não é contra o patrocinador. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Vamos pensar uma situação hipotética. O Corinthians não consegue se livrar da zona do rebaixamento. O que vão fazer? Porque o Memphis ele tem contrato de 2 anos. O Yuri Alberto, se eu não me engano, ele tem mais 2 ou 3 anos. O Pedro Raul também. O Garro, o Coronado. O Corinthians tem praticamente a obrigação de comprar o Hugo. E assim, já pararam para pensar nisso? Tem André Carrillo também, que acabou de chegar. O Corinthians foi o clube que é o segundo clube que mais gastou nessa janela de transferências, o que tem uma das maiores folhas salarial do mercado. E se isso der errado? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí, rapaziada? E o que vocês acham? O que vocês acharam da contratação do Depay? Não esquece de se inscrever no canal. Eu quero que vocês comentem aqui. Eu quero que... cachorro, você tá errado. Se for para falar mal, pode falar também. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da contratação do Depay, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, compartilha com os amigos. E lembrando que toda quinta-feira nós temos live, quarta-feira temos conteúdo de esportes americano, tá bom? Toda terça-feira tem eu aqui fazendo vídeo, tá bom? E segunda-feira também temos cheerlist, temos stop. Se você gosta de futebol, se você gosta de esporte, esse é o canal para você, tá bom? Muito obrigado, rapaziada, e até a próxima.